Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve Jesus voltará. Ouça o pastor Neuruel Estina com uma mensagem da Palavra de Deus. É com muita alegria que hoje abraçamos a você, amigo ouvinte de A Voz da Profecia, desejando que Deus esteja abençoando você e sua família agora. Você já pensou que pode haver falsa conversão? Ou seja, mudança da forma de pensar, mas não da maneira correta? Será que existe mesmo falsa conversão? O título da palestra de hoje é A Falsa Conversão. A Bíblia diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, verso 21. São palavras do próprio Jesus. A verdade é que nem todas as pessoas que falam em nome de Jesus são seus verdadeiros seguidores. Quando Jesus viveu aqui na terra, ser um discípulo dele passou a ser um fato popular. Alguns queriam ser simplesmente discípulos, porque não queriam se sentir excluídos do grupo social. Hoje também não é muito diferente daqueles dias. Muitas pessoas acham que conhecem a Jesus somente porque frequentam alguma igreja. Outras pessoas acreditam que, como foram criadas em um lar cristão, conhecem a Jesus muito bem. Há um ditado que diz: gato que nasce no forno não é biscoito. Como é que podemos distinguir entre uma experiência de conversão genuína e a falsa experiência de conversão? O ser humano, em geral, só pode ser dirigido de duas maneiras: ou pela força, ou quando sua confiança é conquistada. Vivemos regidos por leis que se apoiam apenas no temor, ou então vivemos pelo amor, com base na confiança inspirada em Deus que nos conduz. A pessoa que ainda não é cristã de verdade se mostra egoísta e só é motivada à ação por meio de recompensas ou então escapando de castigos. Porém, os verdadeiros seguidores de Cristo, os convertidos, os verdadeiros cristãos, sabem o que significa estarem livres das ameaças e barganhas. Eles são livres para amar a Jesus. Confiam no Espírito Santo para dirigi-los por intermédio da palavra de Deus e obedecem a Deus porque realmente confiam nele. Imagine duas crianças numa casa. Uma delas obedece ao pai porque confia nele, e essa fé é a fé que opera pelo amor. A outra criança quer obter do pai tudo o que puder. Então obedece a seu pai somente quando é forçada a isso, já que não o ama de verdade, nem confia nele. Assim são os verdadeiros e os falsos seguidores de Jesus, os verdadeiros e os falsos cristãos. O verdadeiro cristão confia plenamente em Cristo, e essa confiança o leva a consagrar-se inteiramente a Deus e à sua vontade. O falso cristão, como Satanás, submete-se apenas parcialmente e ainda conserva o coração egoísta. Satanás crê e treme. Tiago 2, verso 19. O falso cristão pode até crer que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Pode até desejar a salvação. Porém, a salvação é somente para a sua segurança, mas nunca se submete de coração à vontade de Deus. Sua fé se baseia na conclusão egoísta de que assim Deus o fará feliz. A fé falsa é uma religião de lei, não de amor. É totalmente egoísta e não é nada semelhante a Jesus. É uma religião apenas de exterior. A verdadeira fé é a fé do coração e é a única que Deus reconhece. Então, como é que podemos identificar a pessoa que ainda não descobriu essa fé que opera pelo amor? O falso crente
é motivado por seus próprios interesses. Ele serve a Deus como quem toma um remédio. Ele obedece a Deus somente para obter proveito para si mesmo. Ao contrário do verdadeiro cristão que se deleita em fazer a vontade de Deus, porque ama a Deus de todo o coração. Se amamos a Cristo por causa dele mesmo, não consideraremos um esforço cansativo fazer a vontade do Pai. A pessoa que adota a religião do medo pode até praticar atos cristãos, porque sabe que deve fazê-los. A única fonte de felicidade dessa pessoa, porém, é a esperança de que no mundo por vir a vida lhe seja bem melhor. O coração do falso crente é governado pelo medo e não pelo amor. Um falso crente vive pela convicção e não pela afeição. Ele é impulsionado à ação por ameaças, em vez de ser atraído para ela pelo amor de Deus. O falso cristão não vê a Deus como um pai compassivo. A imagem que ele tem de Deus é de um juiz autoritário pronto a sentenciar o réu. Por outro lado, o verdadeiro cristão conhece o Pai Celeste. Ele sabe que o Deus do céu está pronto a levar os seus filhos no colo, se assim precisar. Ele fala baixinho ao ouvido de seus filhos com amor. O falso cristão tem mais medo do castigo do que do pecado. A pessoa que adota a religião do medo continua pecando, porque ainda não foi salva do pecado. Ela não odeia o pecado, apenas fica com medo das consequências do mesmo. Tem medo de ser descoberta pelo erro que está cometendo. Tem medo de ser punida. No entanto, se não for descoberto o seu erro, o falso cristão continua pecando. É triste dizer isso, mas muitas pessoas praticam a religião do medo. A religião do medo está radicalmente errada. É ímpia desde a sua essência. Nós devemos perguntar a nós mesmos e a nossos amigos: Cristo é o centro de nossa vida? Ou será que ainda estamos tentando ajustar Jesus à nossa existência? Será que estamos encaixando Jesus em nosso viver diário? Ou Jesus é o guia máximo de nossa vida? É muito importante discernir qual a razão da nossa vida. E quando Jesus for o centro da vida, então sim, teremos a religião que opera pelo amor e não a religião movida pelo medo. Que você e eu não sejamos falsos conversos, mas que todos passemos pela genuína conversão e que Jesus tenha alegria de viver em nosso coração e nós mesmos tenhamos alegria em viver a religião de Cristo. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Vai nascer pra você e pra mim.
depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Obrigado, Arautos do Rei. Vamos orar. Querido Pai, que sejamos verdadeiramente convertidos e que no nosso coração Jesus tenha sempre o primeiro lugar. Nós oramos agradecidos em Cristo. Amém. Peça o curso bíblico Encontro com a Vida. Para recebê-lo gratuitamente, ligue agora mesmo para 024-525-6000. E disse Jesus: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembrem-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.